Bom, gente, estou de volta já aqui com a doutora Sávia Abreu, que vai nos explicar justamente aquela dúvida que eu deixei para você, telespectador, no bloco anterior, que é fertilidade e ansiedade. Doutora, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Bom dia, Antônio. E Obrigado pelo convite. Considerando que a ansiedade ela tem um papel importante nesse momento onde se decide ter um filho. A decisão de ter filhos, a constituição familiar, a gente entende que é algo inerente à constituição humana, né? Todo mundo tem esse desejo de procriar, de constituir uma família, e isso é algo natural. Sendo que, à medida em que isso não ocorre na prática, onde vai havendo essa vivência dos sentimentos que vão frustrando o casal, onde eles tentam engravidar, tentam ter filhos, e a resposta vem se tornando negativa, consecutivamente isso vai gerando um processo de ansiedade. Certo? Então, a ansiedade já vem dessa negatividade do resultado positivo de uma gravidez. E aí, à medida em que se vai investigando melhor, pode-se de fato chegar à conclusão de uma infertilidade por parte desse casal, que pode ter caráter fisiológico de fato, questões de adoecimentos, de patologias, às vezes questões relacionadas à idade, também é um componente importante. Mas, às vezes, tem questões que são simplesmente psicológicas e que realmente vão estar dificultando esse processo de gravidez. Agora, por exemplo, como é que é realizado o diagnóstico? É demorado até você perceber quantas sessões são necessárias para entender se o motivo dessa infertilidade está sendo psicológico? Pronto. À medida em que o casal, em idade fértil, né, passa um período de 1 ano, por volta disso, com relações frequentes e não consegue engravidar, deve passar por uma avaliação médica, claro, né, da equipe da ginecologia. E aí, na ocasião, sendo descoberto algo fisiológico, deve-se correr a um tratamento, ou sendo do aspecto psicológico, vai de fato passar por uma avaliação. Nós, da área da psicologia, particularmente onde nós atendemos na clínica Evangelista Torquato, a gente faz uma avaliação do paciente já no processo de tratamento de fertilização e é possível identificar fatores psicológicos geradores de ansiedade. Às vezes aquele casal que mantém aquela ideia fixa, que tem aquela dificuldade de desconectar com aquele desejo, às vezes que está sobreposto a toda e qualquer outra vivência. Isso às vezes é muito comum no papel da mulher, às vezes é quem muito vai sofrer. É muito comum a gente perceber aqueles sentimentos mais patológicos, a ansiedade mais patológica, porque a ansiedade, de uma forma normal, é comum ao ser humano, mas essa ansiedade mais patológica, com a frequência do sentimento de frustração recorrente, do sentimento de menos-valia, inferioridade, às vezes aquela vergonha do contexto social, porque convive com pessoas que já têm filhos, então isso é muito, muito recorrente, aí é onde se identifica uma ansiedade mais elevada. Agora, quais são as doenças psíquicas, para quem está nos assistindo agora em casa, que mais contribuem justamente com esse tipo de ansiedade que pode afetar aí na infertilidade? Pronto, os processos, os transtornos de ansiedade em geral, aí vamos ver a ansiedade generalizada, os transtornos de ansiedade como transtornos obsessivos, a depressão em si, são doenças psíquicas que geram uma alteração no metabolismo neuroendócrino e isso também vai estar causando uma disfunção hormonal, uma disfunção na condição ovariana. Às vezes, no homem, pode causar até dificuldade de ereção, perda de libido. Então, são doenças psíquicas que vão alterar as questões das funções orgânicas. Doutor, e como é que funciona o tratamento? Justamente, caso for comprovado que é psicológico, como é que funciona o tratamento? Quanto tempo dura esse tratamento? É indispensável, Antônio, um processo terapêutico. A gente deve considerar que essas questões identificadas numa avaliação inicial, como eu falei anteriormente, elas devem ser trabalhadas numa continuidade, certo? Quanto tempo vai durar? Vai depender, particularmente do paciente envolvido. É importante, às vezes, a gente tratar, quando é possível, o casal, certo? Mas quando não, pelo menos focando na mulher, que vai estar mais fortemente envolvida. Esse processo terapêutico vai estar realmente trabalhando mais aprofundadamente essas questões psíquicas que foram identificadas na avaliação inicial e que vão estar sendo trabalhadas no decorrer do processo. Às vezes relações prévias, né? Às vezes mitos que foram estabelecidos e que ficaram muito fortemente gravados, medos, né? Sentimentos de insegurança, tudo isso deve estar sendo trabalhado num processo psicoterápico mais
prolongado, mas vai depender realmente o tempo de cada um. E agora, qual é a melhor maneira de evitar esse problema? Tem como evitar? Qual, de uma certa forma, prevenção? A gente diz assim, o controle das emoções, ele não é tão simples, né? A gente não consegue da noite para o dia, não é um apertar de botão. Mas é importante que a gente trabalhe esse controle emocional, entenda e minimize esse sentimento de desespero por uma gravidez, compreenda que a fertilidade também é algo natural do ser humano, também deve ser visto como algo natural. É importante trabalhar, inclusive, atividades que possam envolver a mente desse casal para além da constituição familiar, para além da gravidez. Atividades de lazer, atividades onde eles possam se envolver em conjunto, onde eles possam se fortalecer mutuamente. Algumas atividades que tragam relaxamento também, como yoga, meditação, também são importantes. Aí trabalhar as questões de alimentação, né? A visita ao médico para esclarecimento de dúvidas, tudo isso vai estar auxiliando. A senhora indica que todo casal que queira engravidar já começar procurando um psicólogo, algum acompanhamento, já para justamente se identificar isso precocemente, já facilitar o tratamento em relação a isso? Isso, não como uma obrigatoriedade. O psicólogo é um trabalho que não tem contraindicação. A gente costuma dizer assim, o autoconhecimento, você realmente melhorar o seu estilo de vida, seu envolvimento com a sua própria realidade é importante em qualquer dimensão da vida, em qualquer dimensão de tempo. E para um casal que realmente deseja engravidar, esse amadurecimento ele vai estar auxiliando no processo com certeza. Doutora, muito obrigado pelas suas Antônio, informações, eu que agradeço. pela sua presença aqui no estúdio.